Mas aí quando a gente traz os profissionais que estão no mercado, a gente vê que a gente precisa de muita informação clara, precisa. Nada contra as redes sociais, eu amo, sou apaixonada e acho que é muito legal porque a gente vai mais longe. Mas que é legal esse bate-papo ao vivo para que as pessoas possam saber o que está acontecendo e como tem que ser essas informações, é fantástico. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, muito prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, estou muito feliz de você estar aqui e, assim, satisfeita com os grandes profissionais que nós temos hoje no mercado. O Piauí está de parabéns, né? Muito obrigada. Vamos começar falando o que é, na verdade, o siso, para que as pessoas possam entender direitinho. Bom, vamos lá. O siso, ele é aquele dentinho que nasce por último na cavidade oral. Aqui atrás de mim, a gente consegue ver, deixa eu ver qual que é a melhor posição. Vamos mostrar na telinha? Olha aqui, ó. Vamos mostrar na esse telinha. dentinho, que é o último dentinho que lá na cavidade oral aparece. Sim. Vocês conseguem perceber como ele... muitas vezes ele vem numa posição muito desfavorável. A gente está vendo, a gente vê logo em cima que ele está basicamente por dentro da gengiva, né? Exato. O nome dele, de fato, é terceiro molar, mas ele é conhecido como dente ciso, dente do juízo, dentiqueiro, vai depender de cada região. Agora sim, esse do juízo aí eu acredito. Acredita, né? Eu acredito porque o que tem de gente diz, gente, esse siso está mexendo com o meu juízo, eu tô pra ficar louco, tô pra ficar louca. Mas assim, por que foi muito bom a gente te trazer pro programa para falar sobre o siso? Quando a gente ouve qualquer informação, principalmente nas redes sociais, as pessoas ficam logo levando a informação para todo mundo e parece aquela história do telefone sem fio. Sim. Um fala de um jeito, aí eu passo para uma pessoa, a pessoa já vai contar, não conta direito como eu contei, já vai contar para outra, e sempre chega um terror no ouvido das pessoas. Sim, e na realidade, a exodontia do siso, né, que exodontia, para quem não sabe, é o procedimento que a gente realiza no consultório, né, para remover, é a extração dentária, certo? Esse procedimento, ele é feito por um profissional capacitado, ele pode ser muito tranquilo, tanto durante quanto pós-operatório. Então, por isso que é importante conversar com pessoas que realmente entendem do assunto, para que a gente consiga desmistificar esse tipo de conversa que realmente as pessoas têm na mente que dá muito trabalho, que dói, que o pós-operatório pode ser avassalador, desconfortável. E assim, dependendo do profissional, da técnica que o profissional utiliza, depende também de cada caso, porque o seu siso nasce de uma forma diferente de outra pessoa, do meu, entende? Então, cada caso é planejado de forma individualizada para a gente conseguir realizar. Eu queria que você me falasse sobre esse siso, se todo mundo tem esse dente e a partir de que idade ele é apresentado. Bom, a gente foi evoluindo, certo? Durante aí os anos. Os nossos antepassados, eles tinham um volume maior de mandíbula, de arco dentário, e tinha espaço de sobra para caber confortavelmente todos esses dentes. Sim. O que aconteceu? Durante a evolução, a gente viu que a gente não precisa mais comer alimentos tão duros quanto antigamente era preciso, e aí a gente foi evoluindo de tal forma que hoje em dia os nossos dentes ali a gente não exige tanto deles quanto antigamente, certo? Então, assim, é um dente que começa a surgir na cavidade oral por volta ali dos 17 a 25 anos, mais ou menos aí por essa idade. Como eu falei, ele é adolescência para a fase adulta, né? Exato, ele é o último dente erupcional, ou seja, a nascer na cavidade oral. Todo mundo tem esse dente, ele nasce realmente para todo mundo? Nem todo mundo. Pois é, eu vou dizer para você que eu não conhecia ele, não. Eu também não. Em mim não. Na verdade, eu tenho os de baixo e os meus de cima não nasceu nem o germezinho, que o germe, que a gente chama, é o dentinho em formação, né? Ele começa a se formar no osso e depois ele irrompe, ele nasce na cavidade oral. Por que é tão sofredor? Justamente porque ele é próximo de algo que vem incomodar mais? Sim, na verdade, ele fica muito próximo de uma estrutura nobre, que a gente chama de nervo alveolar inferior, certo? Que é um nervo ali que vai dar aquela sensibilidade dessa região aqui, onde ele fica, certo? E por ele ser localizado também em uma região que é de difícil higienização, muitas vezes ele é um dentinho que pode machucar, porque a lesão de cárie, ela começa a criar naquele dentinho por conta da higienização que a gente não consegue realizar de forma adequada nessa região mais para trás, mais posterior da mandíbula. Agora, você falou sobre questão desse dente já estragar rapidamente. Pode acontecer dele já nascer estragado?
Ou não, Olha, isso na verdade é mito? Olha, não é mito. É mito. É, né? Ele nasce como os outros, né? A não ser que haja alguma anomalia que está ali, que é muito, muito raro de acontecer, certo? Mas cariado não, pode vir com outros tipos de acometimento, certo? Mas Quem vai cariado usar aparelho, por exemplo, o siso traz algum problema? vai depender da indicação de cada profissional, da movimentação que o profissional que vai colocar o aparelho vai fazer ali durante o tratamento ortodôntico, que é o tratamento com aparelho. Então, quando o paciente chega no consultório para fazer a avaliação, para colocar aparelho ortodôntico, normalmente é solicitado uma radiografia que a gente chama de radiografia panorâmica, que é essa que está aparecendo aí atrás, que vocês conseguem ver, que a gente consegue ter uma visão geral da boca, certo? Então, o ortodontista vai avaliar junto com o cirurgião bucomaxilo, às vezes, em alguns casos, quando há ou não a necessidade de fazer a exodontia do siso. Dizem que a cirurgia é mais fácil nos jovens. Isso é verdade? É verdade, porque a raiz, que é essa partezinha que fica embaixo, não está completamente formada ainda, certo? Então, a gente consegue tirar. Além disso, o osso, ele é mais maleável ali, enquanto a gente tem até os 25, por aí. Porque a partir de então, o osso começa a ficar mais denso. Eu, na hora de movimentar, de fazer os movimentozinhos com os meus instrumentais para poder remover esse dentinho, né? Se for numa pessoa de mais idade, como já aconteceu comigo, já atendeu uma pessoa mais idade, deu um pouquinho mais de trabalho, a gente precisa fazer de uma forma um pouco mais invasiva, certo? Para poder conseguir tirar esse dentinho. É muito assustador saber da última informação que teve. Se colocou um medo na cabeça das pessoas relacionada ao siso, a retirada do siso, a retirada com a cirurgia, principalmente medo de vir a óbito por causa do siso. Isso foi algo levado de uma forma muito drástica, que não é essas coisas todas, ou realmente o siso ele é muito perigoso para ser tirado? Olha, o dente ciso, ele é como eu falei, vai depender de cada caso, de cada pessoa vai ter uma indicação. O ideal é fazer esse acompanhamento. E como está a saúde da pessoa também, né? Exato, porque logo no início, antes de qualquer tipo de intervenção cirúrgica, a gente precisa conversar com o paciente e entender se ele tem alguma comorbidade, se ele é diabético, porque pode atrasar o meu tempo de cicatrização, se ele é hipertenso, se ele está tomando algum anticoagulante. Então, a gente precisa investigar tudo isso para poder oferecer para o paciente um tratamento muito mais confortável. Algo que me chama a atenção relacionado ao siso, que de uma certa forma pode ser um casamento perfeito, é quando você fala que pela falta do cuidado com a limpeza, com a higiene, obviamente ele pode chegar a estragar mais rápido do que os demais, né? Ele fica mais esquecido, essa é a palavra certa. As pessoas, elas são extremamente vaidosas, elas são muito preocupadas com o que é visto pelos outros. Exato. E às vezes não levam muito a sério. Aquele siso, ele tá lá no finalzinho. Provavelmente também, dependendo do tempo, da idade que você tem aquele siso lá no finalzinho, muitas vezes as pessoas vão procurar um profissional quando realmente já estão passando pelo sofrimento da dor, né? Não leva muito em consideração algumas pessoas, pode acontecer isso. E aí a questão de trazer um problema também é que ele pode estar muito infeccionado. Sim, existem alguns casos onde o paciente já chega para a gente com uma infecção muito grande naquela região. A gente costuma entrar com uma profilaxia antibiótica. O que é isso? A gente trata com antibióticos antes da gente entrar de fato na intervenção cirúrgica. Então, existe todo um planejamento de pré-transoperatório, que é o durante a cirurgia, e de pós-operatório também. Por que as pessoas dizem que pode acontecer dele ter cárie antes de nascer? Isso é verdade ou é mito também? É mito. É mito. Olha, presta atenção, gente. É mito essa história do dente nascer com cárie, tá? É mito. Então, é importante a gente falar sobre isso também. Agora, sim, relacionado ainda à questão da idade, por que as pessoas, de uma certa forma, falam que para ele nascer ele dói tanto? Ainda é a mesma conversa que você falou no início, porque ele é próximo de... Não está relacionado a ele estar próximo às estruturas nobres, mas sim a anatomia da região ali do local. Por exemplo, nessa imagem aqui, a gente consegue visualizar bem que ele está numa posição que a gente chama de mésio angulado. E vai mexendo com o outro do lado. Isso, ele vai mexendo com o outro do lado. Às vezes em cima tem uma quantidade de osso que ele não consegue ultrapassar, certo? Então, a gente precisa intervir dessa forma nessa região.
Muitas vezes, em alguns casos, o paciente já chega para a gente com o dente formado, raiz formada, e aí a gente precisa fazer a retirada tanto do siso quanto do seu dentinho vizinho, que é o segundo molar, porque já está tão acometido, certo, que a gente precisa remover os dois dentinhos. Além disso, a não remoção dos sisos também pode estar muito associada à formação de cistos odontogênicos. Tem isso também? Tem isso. Muitas vezes, quando ele não consegue romper, ele, por conta, às vezes, de um osso ou até do dente vizinho, como é este caso, pode se formar uma lesão cística naquela região. Quando ele não nasce, não tem aquela história de quando você é pequenininho, que você é bebezinho, que o dente está com dificuldade, dá um cortezinho. Na questão do siso, não? Às vezes a gente vê uma criança, né, que às vezes está com dificuldadezinha do dente nascer, ela já está chegando numa certa idade, aí tem aquele cortezinho que o dentista dá só para ajudar esse dentinho nascer. Relacionado ao siso, nem pensar? Olha, vai depender muito do caso. Porque às vezes tem inchado, a gente percebe que tem um dente ali, né? A gente percebe, mas aí o ideal é fazer uma avaliação radiográfica, como é essa aqui, né? Uma avaliação radiográfica. Pode ser, já que é nesse caso, a gente não precisa nem sempre solicitar uma panorâmica para avaliar isso. Pela radiografia periapical, que é aquela pequenininha só da região do dente, a gente consegue visualizar também como é que está aquela situação. Se for um dente que está numa posição que eu sei que consegue caber confortavelmente na cavidade oral, que vai ficar, se adaptar de forma bacana ali, sem ter mais problemas, a gente pode fazer uma incisão ali na gengiva, que é um corte na gengiva, abrir o espacinho para ele, porque às vezes ele está preso ali só pela gengiva, certo? Mas aí, assim, vai depender de cada caso, é preciso ser avaliado, porque idealmente não, os dados nos mostram que 90% dos pacientes precisam fazer essa odontia do siso atualmente. Pronto, era isso que eu queria saber. É necessário fazer a cirurgia? É necessário tirar esse dente? Quando ele está numa posição que vai trazer algum problema posteriormente, ou até mesmo quando ele está ali numa região em que você vê que ele está com dificuldade de higienização naquela região, então, idealmente, a gente deve tirar. Por que as pessoas têm tanto medo e comentam tanto a questão da paralisia na face com a retirada do siso? Na verdade, o termo é parestesia, né? Que é uma sensação de dormência, né? Justamente porque eu comentei que fica próximo a uma região nobre. Esse dentinho inferior, que fica aqui na mandíbula, certo? Ele fica próximo a uma estrutura chamada nervo alveolar inferior. O que pode acontecer? Durante a cirurgia, o cirurgião dentista pode lesionar aquele nervo, certo? Ou não. Isso é previsto também, acredita, Vanusa? Isso é previsto. A gente, durante ali a gente realiza o diagnóstico, certo? Durante o planejamento da cirurgia, a gente consegue visualizar se vai ser um dentinho que está muito próximo de estruturas nobres, certo? A gente consegue conversar com o paciente e falar, olha, pode ser que durante o pós-operatório você fique aí com uma sensação de dormência prolongada, pode durar alguns meses, algumas são definitivas, né? Mas a grande maioria costuma voltar, certo? Mas assim, isso é previsto pelo cirurgião dentista. Por isso que é bom você procurar um profissional verdadeiramente capacitado para lidar com o siso, porque nem todo mundo está preparado, nem todo mundo é especialista no assunto. Exato, e quando se fala nisso, é muito importante falar também um assunto muito interessante, que é onde já entra a parte de você encaminhar para um colega que você sabe que vai conseguir resolver ou porque ele tem uma experiência maior. Por exemplo, eu sou cirurgiã dentista, sou clínico geral, mas existem os meus colegas cirurgiões bucomaxilo que já trabalharam muito com o siso e são especialistas de fato em cirurgias, certo? Então, quando eu vejo que eu posso ter alguma dificuldade ou que eu vou ter uma limitação ali durante a minha cirurgia, durante o meu planejamento, eu já vejo e falo, isso aqui é para um cirurgião bucomaxilo. E aí é onde a gente passa para o colega, porque é muito mais ético e muito melhor para o paciente e para nós como profissionais, saber os limites de até onde a gente consegue ir, entende? Por isso que é bom a gente conversar com profissionais. Quando a gente traz um entrevistado para cá, a primeira coisa que a gente quer saber é se ele realmente está no mercado de uma forma muito precisa, se ele é muito buscado, muito procurado e principalmente qual o tipo de especialidade.
Porque, assim, é muito legal a gente poder dar oportunidade e a gente ver esses profissionais estarem aqui, serem vistos e procurados. Mas para a gente também é credibilidade para a gente, até como comunicador, em termos de ética, que a gente tem um profissional à altura. Por isso que você tem que ter muito cuidado quando você vê determinadas promoções nas redes sociais. Pelo amor de Deus, gente, tem assuntos ligados à sua saúde que não vale promoção. Não vale promoção. O caso não é brincadeira, não, porque você está lidando com a tua vida, com a qualidade da tua vida. Então tem que ter muito cuidado. Quando você vê no mercado determinadas promoções, abra seu olho. Quando o assunto é ligado à saúde, a gente tem que realmente zelar pelas nossas vidas e procurar um especialista se faz necessário. E quando se trabalha ética é assim, olha, se não dá para eu ir até aqui, para tudo na vida tem os especialistas, para tudo. Eu não posso querer fazer algo se eu não estou preparada ou se eu não acho que aquilo ali não dá certo para mim naquele momento. Para isso tem os especialistas que vão tratar desse assunto. Isso foi muito bonito da tua parte. Agora me fala do pós-cirurgia. O que as pessoas... Existe um antes, um durante e um depois? Sim, existe. Inclusive, eu costumo muito falar que não adianta o cirurgião dentista realizar uma cirurgia que é limpa, que foi assim, relativamente tranquila ali durante o transoperatório, que é durante o decorrer da cirurgia, e quando chega em casa o paciente me vem fazendo estripulias, né? Não se aquieta. Tem paciente que é uma coisa... É uma bênção. É uma bênção, porque assim, a gente conversa, o ideal é a gente passar todas as recomendações, eu costumo passar por escrito essas recomendações, pós-operatório, dieta, né? Líquida pastosa, nada quente, higienização, pode higienizar tranquilamente, certo? Acelera o processo de cicatrização, vai ser muito bom para você. Então, a gente dá essas orientações, não faça atividade física, não faça esforço físico, durma de tal forma. E aí, quando chega em casa, o paciente não segue essas recomendações ou, às vezes, não toma as medicações que a gente prescreve. E aí é onde está o problema, porque precisa dessa colaboração, certo? Para que seja uma cirurgia, um procedimento de sucesso, porque só termina quando eu dou alta para o meu paciente com relação ao pós-operatório dele. Pronto, e aí assim, depois que ele faz essa retirada do siso, que ele teve todas aquelas recomendações, ele tem que marcar presença e tem que mostrar como realmente está, não é algo assim, tirei, pronto, acabou. Vanusa, é assim, a gente fala para o paciente, né? Eu particularmente costumo ter esse contato muito próximo com o meu paciente de exodontia de siso, porque é um paciente que realmente vai precisar, certo? Então, eu costumo falar, se acontecer alguma coisa, se você sentir algo que está fora do esperado, e o que é o esperado? É o que eu converso para ele. Um leve edema, um inchaçozinho ali na região pode acontecer, você pode sentir isso, isso e isso. Então, eu converso. Se acontecer algo que está fora disso que a gente conversou, pode entrar em contato com a minha equipe que a gente vai lhe dar todo o suporte. Eu peço para que ele volte com tantos dias, para que a gente consiga fazer a retirada dos pontos e ver como é que está a questão da cicatrização. Muito bom. Gente, eu ainda queria falar contigo a respeito dos cânceres que dão na boca. O siso, ele traz algum tipo de situação assim? Olha, como eu falei, a literatura nos mostra hoje, e já há muito tempo, que existem casos de siso que estão associados à formação de lesões císticas, certo? E elas podem sim evoluir. Mas, normalmente, são lesões mais benignas mesmo, relacionadas ao siso. Pronto. E aí a qualidade de vida que você tem no dia a dia. Né? A gente sabe que o fumo, né? O próprio álcool, a forma como você vive no dia a dia também pode influenciar, né? Sim, com certeza. E é muito importante falar disso. Porque os nossos pacientes, hoje em dia, com aquela questão do pod, né, que é aquele cigarrinho eletrônico em alta, associado ao álcool, porque o tabaco, por si só, ele já é muito nocivo a pulmões, à cavidade oral, porque a nossa cavidade oral, a nossa boca, é revestida de mucosa, é tecido mole, certo? Tem as estruturas ósseas, mas a grande maioria é tecido mole, certo? Então, existem muitos acometimentos nesse sentido. Quando o paciente associa o tabaco ao álcool, potencializa-se esse efeito, certo? Então, a gente precisa estar, de fato, muito, muito atento a isso. Muito obrigada pela sua presença, acho que a gente falou sobre tudo e até um pouco mais, ainda reforçamos mais ainda as informações. Eu quero agradecer a você, seja sempre bem-vinda para estar aqui no nosso programa informando, trazendo explicações e tirando dúvidas. E ela mostrou, deixou bem claro que é de pessoa para pessoa. Então, quando você vê um caso, não fica
né, trazendo esse problema para você. Parece aquela coisa assim, minha amiga tomou um remédio, foi muito bom para ela, passou para mim, vai dar certo. Não é assim. Não é assim. Então, você ouve uma informação, procure pesquisar, busque um profissional, mesmo que você não esteja com esse problema, mas tem medo de estar, você tem um filho, já está com 16, 17 anos, leva no dentista para dar uma analisada, para saber como é que tá, para você adiantar talvez até uma cirurgia que poderia trazer problemas no futuro, né? E eu sempre costumo falar, Vanusa, que a questão da prevenção, ela é muito mais interessante do que o próprio tratamento em si, certo? Além de sair mais barato financeiramente, é mais confortável para o meu paciente quando a gente acompanha e evita que se aconteça algo maior, né? Muito bom. Então, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. E estou muito, muito feliz. Ai, que bom. Vamos colocar o Instagram dela aí na telinha e você que está acompanhando o nosso programa, ela vai reforçar o Instagram, né? Qual é o teu Instagram? É @doutora Williane Cruz, da forma como está escrito aí. Tá certo. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda.